Bom pessoal, bem-vindos ao canal do Efraim, canal para falar de judaísmo, de Israel e de sionismo. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito de um grupo que tem chamado bastante atenção, se destacado por causa da internet, e aqui no Brasil tem ganhado bastante ascensão, que é o grupo dos judeus messiânicos, ou que se chamam de pertencentes ao grupo do judaísmo messiânico. A ideia aqui é estabelecer com vocês as distinções desse grupo em relação aos judeus como eu, judeus tradicionais, como nós, judeus tradicionais, veem eles, e se de fato eles são judaicos, né, no ponto de vista da sua essência, ou se é apenas uma formulação, uma aparência insensada de elementos judaicos, mas de essência e conteúdo não judaicos. Não quero entrar no mérito da teologia deles, discutir se eles estão certos ou errados, não é esse o objetivo. O objetivo é deixar claro as diferenças entre as duas coisas. Bom, os judeus messiânicos eles são um grupo bem recente, historicamente. Tem ali as suas primeiras atividades e registros na década de 60 nos Estados Unidos. É importante contextualizar que esse grupo ele vai nascer no seio do pentecostalismo neo-evangélico, né? Então ele é um grupo de raízes evangélicas, sim, e ele vai assumir essa formulação pseudo-judaica numa intenção de reformular, revisar e corrigir elementos do evangelismo aos judeus, porque eles vão perceber que historicamente os judeus são um grupo avesso à evangelização, são um grupo que mantém-se com suas raízes estabelecidas, tanto históricas e religiosas, e que a ideia de evangelizar os judeus, apesar de ser central para esse grupo e para esses evangélicos pentecostais, porque entendem que a segunda vinda de Jesus passa pela evangelização dos judeus, por os judeus aceitarem Jesus como Messias. Então eles vão perceber no advento do Estado de Israel, do Estado moderno de Israel, um evento profético, um evento que vai trazer de volta as condições para que os judeus concentrados todos num país, mais de 50% dos judeus do mundo vivem em Israel, sendo um evento histórico que vai permitir propiciar a sua evangelização. Nesse sentido, esse grupo vai assumir caracteres judaizantes, não é? Mas superficiais, né? O que eu quero dizer, elementos estéticos judaicos, a linguagem, as terminologias vão ser hebraizadas, o pastor não vai ser pastor, vai ser rabino, a igreja não vai ser igreja, vai ser chamada de sinagoga, mas a utilização das indumentárias judaicas, como o kippah, o tzitzit, que é as franjas que nós judeus usamos, mas são elementos que vão apenas adornar esse grupo e tentar disfarçar a sua essência não judaica cristã. Como que a gente pode saber e demonstrar isso? Basta ver que os próprios messiânicos admitem, isso não é negado por eles, eles vão falar eventualmente de maneira aberta, que eles acreditam que Jesus é o Messias, mas não somente que Jesus é o Messias, eles vão entender Jesus Messias conforme a teologia cristã estabeleceu a figura de Jesus como Messias, não como os judeus entendem o Messias. Quer dizer, se eles somente aceitassem Jesus como Messias, haveria já um ponto central importante de discordância com os judeus tradicionais, mas ainda não com uma inconsistência tão grande como nós vamos perceber, porque eles vão entender o Messias como sendo uma figura divina, não só uma figura divina, mas sendo parte, agente e pessoa do próprio Deus de Israel. Vão considerar o Deus de Israel como uma figura tripartite, eles vão ter um conceito de Deus trinitário, acreditam na Trindade, onde Jesus é a segunda pessoa da Trindade, havendo ali a figura do Pai, primeira pessoa, Jesus a segunda pessoa como Filho, e o Espírito Santo, terceira pessoa. E essa concepção de Deus ela é antitética à concepção de Deus dos judeus. Os judeus entendem Deus de acordo com toda a narrativa bíblica, desde o Pentateuco, dos livros de Moisés, até os profetas, como sendo um Deus unitário, é uma concepção unitarista de Deus, uma unidade absoluta, que não pode ser compartimentado em três pessoas. De novo, não quero aqui dizer quem está certo ou quem está errado, mas eu quero que vocês entendam que essa diferença teológica é uma diferença não marginal, não superficial, não apenas um detalhe,
ela é uma diferença central que vai fundar a fé judaica, que vai determinar o que é ser o judaísmo, né? Na medida que um determinado grupo religioso não enxerga Deus com essa perspectiva, com esse conceito unitário, ele se afasta, inevitavelmente, daquilo que é judaísmo. E vocês vão entender, vão perceber, como eu falei, isso não é algo que é disputado entre os messiânicos, eles vão admitir que eles entendem de Jesus como a segunda pessoa de Deus. Eles vão argumentar, os judeus messiânicos, que eles são sim um grupo judaico, uma vez que os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. E do ponto de vista histórico tem uma aparência de verdade, uma vez que é inegável e é fato que os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Jesus é um personagem judaico, ele é judeu, ele vive na Judéia no século I. Então, certamente os seus seguidores eram judeus, os apóstolos eram judeus, mas os messiânicos vão dizer que isso justifica a ideia de que entender Jesus como sendo Deus e o Messias está historicamente congruente com a história do cristianismo. E isso é falso, porque muito rapidamente, já no século II, a distinção entre judeus e cristãos é total. A gente tem elementos históricos comprovando isso, as cartas de Plínio o Jovem para o imperador, discutindo e tratando a respeito dos cristãos como um grupo independente, isolado, ou que não tem confusão com os judeus. E a teologia cristã já vai ter se desenvolvido o suficiente, ali no século II, já na ideia de consagrar a ideia da Trindade. Isso vai se desenvolvendo na patrística, com Tertuliano, Eurígenes, entre outros padres da igreja, patriarcas da igreja, que vão desenvolver o trinitarismo, incorporando nesse conceito o conceito de logos, um conceito platônico, ou seja, importando elementos helênicos para a teologia judaica, se baseando em autores helenizados, como Filo de Alexandria, e isso vai se consagrar especialmente no mais cristológico de todos os evangelhos, o Evangelho de João. Então, os trajetos dos judeus e dos cristãos, ou seguidores de Jesus, que não chamam de cristãos, mas isso viria a se desenvolver, essa terminologia, eles vão ter trajetos separados, e a história vai comprovar isso. E por que também é falso argumentar que os primeiros judeus, os primeiros cristãos eram judeus, e dizer que isso tem relação com o que eles acreditam que eles são hoje, os messiânicos? Porque os primeiros judeus, de fato, que seguiam Jesus, eles eram, em sua maioria, grupos que não seguiam o Jesus deificado, seguiam o Jesus homem, o Jesus como uma figura de liderança que seria o Messias, o Mashiach, e isso configuraria para eles a ideia de um líder que seria não só um líder religioso, mas também um líder político, um líder militar que ia construir o novo reinado de Davi, a monarquia de Davi e a redenção do povo na terra de Israel. Uma prova, uma evidência histórica disso, de que isso que eu estou falando se desenrolou dessa forma, é que os principais grupos que eram anti-paulianos, não é, que renegavam a doutrina pauliana, que viria a ser a doutrina vencedora dos apóstolos, que viria a pregar o cristianismo às comunidades gentílicas, e isso faria com que o cristianismo se apartasse cada vez mais gradativamente do judaísmo. Esses grupos, como os ebionitas ou nazarenos, eles entendiam Jesus, como eu falei, na figura de um Messias humano, não fruto de um nascimento virginal miraculoso, e não teriam nenhuma familiaridade com esse conceito de trindade, eles jamais tinham escutado isso. Tanto é que esses grupos ebionitas, da palavra evion em hebraico, pobre, que seguiam os votos de pobreza, não é, de humildade dos seguidores de Jesus, eles vão ser expurgados da cristandade, vão ser isolados e vão ter uma descontinuidade histórica, ficando extintos. E os messiânicos, ao dizerem que portanto, honram as tradições dos primeiros seguidores de Jesus, estão faltando com a verdade histórica, porque se assim o fizessem, não entenderiam Jesus como a segunda pessoa de Deus, ou não entenderiam Deus como uma trindade. E do ponto de vista essencial, repito, isso não é uma diferença superficial, isso é uma diferença de essência. E uma coisa só é aquela coisa que se diz ser, uma vez que compartilha ou que tenha na sua constituição a essência da coisa que você diz ser. Então, quando você diz que você é judeu messiânico e você renega a essência do judaísmo, que é o conceito unitarista de Deus, consagrado na passagem do Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é teu Deus, Deus é um, no Deuteronômio 3, versículo 3, se você não entende e não absorve esse dogma judaico, você está necessariamente deixando de ser judaico. Considerando, portanto, que
há aí uma ideia de que, apesar deles serem seguidores de Jesus, se manterem judaicos, isso fica incongruente. Como eu falei no início do vídeo, eles vão assumir essa formulação aparente de judaísmo com a intenção estratégica de serem mais bem aceitos entre judeus laicos, judeus que não praticam a religião judaica, e eles vão proselitizar, vão ministrar uma ideia de judaísmo, mas quando a pessoa é absorvida ou trazida para o seu movimento, ela vai ver que, apesar de a parte superficial ser aparentemente judaica, como estrelas de Davi, um Arona Kodesh, como a Torá, eles vão ler a Torá, vão guardar o sábado, o Shabat, os Hagim, sim, mas sempre trazendo um conteúdo cristológico dentro de todas as tradições judaicas. Um exemplo que vocês podem ter é na Haggadah de Pessach dos cristãos messiânicos, eles vão ler a Haggadah e celebrar o Pessach como nós, porém, na descrição dos acontecimentos da narrativa da passagem dos judeus no Egito, na Páscoa judaica, eles vão começar a introduzir elementos de Jesus como sendo a materialização daquele evento histórico dos judeus, dizendo, por exemplo, que as 3 matzot, os pães ázimos que os judeus comem, representam, eles vão dizer que representam cada matzá, vai representar uma pessoa da Trindade, vão falar que a matzá é o corpo de Jesus, quer dizer, coisas absolutamente alheias ao que nós judeus falamos, praticamos quando sentamos num seder, numa janta de Pessach, de Páscoa, da Páscoa judaica. Então, concluindo, ser judeu messiânico é um oxímoro teológico, é uma autocontradição. Então, eu quero que vocês entendam essa contradição. Eu espero ter dado a vocês elementos suficientes para entender e saber fazer essa distinção e que não façam essa confusão. E quero criticar o fato não de que eles são cristãos e evangelizam, isso não é problema, eu penso, porque é a essência do cristianismo evangelizar, mas se isso é feito de uma maneira aberta, honesta intelectualmente, não há problema nenhum. Como eu falei, é um elemento fundamental do cristianismo. E às vezes um elemento muito positivo. Mas eu penso, correto fazê-lo de uma maneira verdadeira, dizendo que a tua intenção é essa, que tu quer passar uma mensagem de a convidar a conhecer Jesus e se tornar cristão. Quando você faz isso de uma maneira disfarçada, de uma maneira camuflada, aí você está incorrendo em má fé, e isso eu acho que tem que ser combatido. Tá bom? Obrigado, se inscreve no canal e deixa um like.